A arritmia cardíaca tem um vasto diagnóstico, né? Então, a primeira coisa é que existem essas arritmias que são benignas, ou seja, elas não vão causar grande malefício no paciente, e tem as arritmias malignas. Como é que começa o diagnóstico da arritmia? Pode ser um diagnóstico que, ao acaso, o paciente está lá, vai no consultório, faz um exame de triagem, que é o eletro, que vê a parte elétrica do coração, e é lá se vê que tem uma arritmia. Ou o paciente pode ter algum sintoma, pode referir algum sintoma, que geralmente o que são? São as batedeiras, as palpitações, né? O coração saindo fora do ritmo, e geralmente isso vem associado a algum cansaço. Existem as arritmias de pessoas mais jovens, ou seja, aquelas que nascem com elas, as congênitas, algumas são malignas, outras são benignas. Existem as arritmias adquiridas, geralmente em pessoas mais idosas, por exemplo. A mais comum, por exemplo, adquirida dos idosos, acho que é a fibrilação atrial, né, que é uma parte do coração que para de contrair, então é um déficit elétrico, e isso pode gerar até 1/3 dos acidentes vasculares isquêmicos que acontecem no mundo. Então, geralmente 1/3 dos acidentes vasculares isquêmicos estão associados à fibrilação atrial, que é uma arritmia adquirida do idoso. Mas existem inúmeros diagnósticos de arritmia, né? A outra forma de diagnosticar, às vezes, do paciente assintomático, é com eletro de 24 horas, que é o Holter. Então, o paciente vai, faz o eletro de 24 horas, fica com o exame 24 horas, e lá a gente consegue flagrar ou ver a densidade da arritmia. Qual é a arritmia e qual a densidade, com que frequência ela aparece. Então, a primeira coisa é saber qual arritmia o paciente tem. Muitas vezes as arritmias benignas, que não vão causar nada, que não trazem sintoma para o paciente, são apenas acompanhadas em consultório de forma rotineira. As arritmias que geram algum sintoma e são benignas, podem eventualmente ser tratadas com os antiarrítmicos. Já existem várias classes, né? Vai depender do diagnóstico da arritmia do paciente em si. E existem algumas arritmias mais complexas, né? Que precisam até de anticoagulação, como por exemplo a fibrilação atrial. Se o paciente tiver alto risco para formar trombo em algumas regiões do coração, como o apêndice atrial esquerdo, o paciente deve ser anticoagulado, ou seja, deixar o sangue mais fino para que evite se o paciente tem um AVC. Ou se ele não consegue ser anticoagulado, ele tem que fechar o apêndice atrial esquerdo. Existem várias indicações de anticoagulação e tratamento de arritmia. Isso é peculiar a cada paciente. Cada paciente tem que ter o diagnóstico específico da sua arritmia e lá vai se estabelecer qual tratamento deve ser feito para cada paciente. E tem também algumas arritmias que são tratadas com ablação, né? É feito o estudo eletrofisiológico, vê qual é a parte elétrica que está com problema no coração e faz a ablação, gerando o controle da arritmia. Também precisamos falar das bradiarritmias, né? Que são os pacientes que precisam de marca-passo. Aqueles que têm a frequência muito baixa, às vezes vão precisar ou depender da colocação de um marca-passo para que se trate essa arritmia. O nosso hospital hoje, ele contempla com um tratamento completo no diagnóstico e tratamento das arritmias. Então aqui a gente consegue fazer o diagnóstico, consegue fazer o Holter, consegue fazer estudo eletrofisiológico, consegue fazer a colocação dos mais diversos tipos de marca-passo para tratar a arritmia do paciente.